Hoje iniciamos a nossa série do mês de agosto e a gente sempre busca um pão fresco para o nosso mês, né? E no decorrer das nossas semanas a gente vai entendendo, compreendendo, vai sendo moldado à luz da palavra, porque se cada culto a gente vir aqui trazer uma palavra aleatória para você, você vai ficar como eu fiquei quase 30 anos. Cristo foi sendo formado dentro de mim, mas de uma maneira muito aleatória. E Deus nos deu graça e entendimento para que a gente trabalhe um tema, a mensagem é a mesma, é cristocêntrica, mas para que a gente vá sendo lapidado e formado cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. E de uma maneira especial, Deus ministrou que esse mês de agosto nós vamos aprender um pouco mais sobre o caráter de Cristo. E é um grande desafio porque a gente não quer só aprender, a gente quer viver o caráter de Cristo. Então, Deus vai nos confrontar e nos encorajar a realmente termos essa formação e esse molde que Ele se propôs para que nós buscássemos ter conosco o mesmo caráter de Cristo. Amém? Vamos lá, João 15, revista atualizada, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der o quê? Não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, Jesus falando para os discípulos. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vocês, e o vosso gozo seja completo. Amém? Olha para cá, Andrés. Foco é aqui no grisalho, barbudo, o papai Smurf. Fala, Giovanni. Fala, Carioca. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer, porque vivemos dias mundo afora, não só no Brasil, mas em todos os lugares, dias conturbados, dias difíceis, dias que Cristo havia declarado há mais de 2000 anos atrás que seria o princípio das dores.
e os princípios das dores estão aumentando na terra, estão aumentando no meio da humanidade, mas nós queremos ser a geração remanescente, filhos e filhas que estão enxertados na videira verdadeira, Jesus Cristo, que o próprio Espírito de Deus, como a seiva dessa figueira, dessa videira, possa nos nutrir, nos alimentar, nos fortalecer, para florescer e frutificar em Cristo. Abre, alarga, dilata o nosso coração para entender e para experimentar o frutificar no Senhor Jesus Cristo, o transformar do nosso caráter, Pai. Que não seja eu, Guto, mas seja o dom, a graça de Cristo sobre a minha vida para ser porta-voz e mensageiro dessa boa mensagem, dessa boa notícia, que o Senhor nos ama e já estabeleceu uma nova vida para nós por meio da fé em Cristo Jesus. E nós andaremos como justos nessa terra, aqueles que andarão por fé e não por vista, para experimentar um mês de profunda transformação interior no nosso coração, no nosso caráter, ao ponto de podermos não apenas falar, mas viver a aplicação do que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Que isso seja uma verdade, uma realidade na família Ohana, Pai. E que essa vinha continue a frutificar e a glorificar o Teu nome. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui em João, Jesus fala a respeito de ele mesmo, ele próprio ser a videira verdadeira. E nós, como membros, nós como filhos, nós como povo de Deus, necessitamos diretamente estar ligado a Ele, linkado a Ele, como os ramos. Depois do verão, o pessoal fez uma poda lá nas árvores lá de casa e nós deixamos lá os galhos, as folhas, e já era para ter tirado, mas sabe como é que é, né? Essa semana a gente chamou o rapaz lá e ele teve que, ia fazer 3 carretos, falei, não, faz 2, cada carreto daquele era uma grana, eu falei, deixa que o resto a gente se vira aqui. Mas ficou só galho seco, não tinha nem mais folha. E o que sobrou, eu e a pastora Ruth metemos um fogo. Ainda me queimei ainda, que eu sou um rapaz muito prático para essas coisas. Mas conseguimos limpar o terreno lá. Porque o que não estava dando fruto, aquilo que estava só ocupando espaço, foi cortado, tirado, queimado. Está aqui o meu mestre em paisagismo, o Jerônimo, já foi. Só veio dar o oi, já foi, pensei que ele estava aí. O Jerônimo tem uma empresa de paisagismo. E é o cara que lida com terra e com plantas. Mas Jesus traz essa comparação para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho maior de como deve ser o nosso relacionamento com o próprio Jesus. E aqui fica claro e evidente que ele está falando a respeito de caráter. Diga comigo, caráter. E se eu perguntar para você, defina para mim caráter, você vai ter algumas definições, alguns entendimentos, e eu espero que durante o mês isso aumente, clareie, que às vezes a gente tem um entendimento e um conceito muito curto, muito limitado, mas eu creio que Deus vai trabalhar durante todo o mês conosco para que a gente possa não só saber a respeito de caráter, mas vivermos a transformação do nosso caráter. Amém? E eu trouxe algumas
definições de caráter para começar a gente introduzir, porque para eu chegar a caráter de Cristo para a nossa vida, eu preciso pelo menos fundamentar o conceito e saber o que é caráter. Você concorda comigo? E o pessoal da mídia preparou algumas frases. Reputação é o que os homens e mulheres pensam de nós. Caráter é o que Deus e os anjos sabem de nós. Thomas Painel. Meu inglês está meio arranhado. Outra frase. Ele é rico ou pobre de acordo com o que é, não de acordo com o que tem. Henry Ward Beecher, esse mesmo. A personalidade pode abrir portas, mas apenas o caráter pode mantê-las abertas. Elmer Letterman. Lembrem-se, o que você faz não determina quem você é. Quem você é determina o que você faz. Neil Anderson. Nosso caráter é a principal maneira pela qual mostramos Cristo aos outros. Essa é a definição do pastor Guto, tá? Não botaram meu nome ali, mas... Caráter... Ah, não, essa aí não é minha, não. Essa aí é da Tati. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está presente. Ah, essa aí que é a minha. Botaram até em caps lock. Caráter é o conjunto de princípios e valores que definem a nossa identidade. Então aí tem alguns conceitos para a gente começar a lançar o fundamento a respeito do caráter. Às vezes as pessoas confundem caráter com personalidade. Não. Personalidade, ela é muito mais raso e superficial do que caráter. Personalidade, até os psicólogos podem te ajudar a modificar e vai na área de comportamento. Agora, caráter é algo mais profundo, é algo muito mais intrínseco, algo que só Deus vai poder trabalhar dentro de você. E caráter pode ser bom, mas também pode ser ruim. O próprio Jesus falou sobre isso. Mateus, capítulo 7, verso 16. Olha o que Jesus diz. Vamos ler do 16 ao 23 para ficar bem completo. Nada pela metade. Até porque caráter vem de integridade. Integridade vem de íntegro, ou seja, inteiro. Ok? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci,
apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, o mal, o pecado. Então Jesus aqui está falando daquela galera que está mais preocupada com a reputação e o carisma do que com o caráter. E é muito comum nas igrejas pentecostais e neopentecostais as pessoas botarem num pedestal os dons. E aqui nós vemos que Jesus fala sobre os dons, sobre a unção. E essa galerinha vai ficar de fora, porque uma coisa é ter carisma, outra coisa é ter caráter. Tem muita gente que Deus usa dentro das igrejas mesmo, com dom de profecia, dom de visão, revelação, os caras são usados por Deus. Mas Jesus disse aqui, preste atenção porque eles são conhecidos pelo que eles fazem. Não é dentro da igreja. É o que eles fazem lá na casa deles. É o que eles fazem fora das quatro paredes. E hoje nós vivemos uma crise de identidade dos cristãos. Hoje a gente tem visto várias pessoas de reputação nacional e internacional no meio gospel caindo, servindo de escândalo, abalando a fé de muita gente, mas não a minha. Porque eu olho para Jesus e não para os homens. Mas aonde Deus está expondo a vergonha das pessoas que fazem as coisas no oculto, não adianta. Porque aquela frase que diz, caráter é o que você faz quando não tem ninguém presente, ela é até pontual, porque na verdade Deus está sempre presente. Pode ser que não tenha ninguém de carne, mas Deus vai estar presente lá no teu quarto. Deus vai estar presente lá na tua casa. Deus vai estar presente lá no teu trabalho. E Deus espera de mim e de você e busca de nós que os frutos do seu Filho Jesus estejam aparecendo sobre as nossas vidas. E o caráter, ele é formado nas nossas vidas no início da nossa existência. De 0 a 5 anos, o nosso caráter ele é formado. E de 5 a 12, nós somos moldados. Então, olha a responsabilidade de nós pais, você que tem filho pequeno ainda, de ensiná-los, de instruí-los, até porque, biblicamente, a Provérbios 22:6, aquele versículo famoso, né? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, olha a importância da base familiar. Olha a importância de você trazer os teus filhos para o culto, eles estarem aqui cantando, dançando, os teus filhos verem você lendo a Bíblia lá na tua casa, você agradecendo a Deus pela refeição na hora da mesa com eles, você instruí-los de uma maneira não religiosa, não obrigatória, mas para que eles também possam despertar e ter o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Até porque Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem filhos. E quando nós não temos essa base, gente, acontece o que a gente está vendo de uma maneira estarrecedora na nossa sociedade. Aonde existem até algumas cidades americanas, e já tem até gente querendo botar isso em algumas cidades no Brasil, que se você furtar até não sei quantos dólares, você não vai ser preso. Então eu posso ir lá, roubar um estabelecimento comercial, sair, roubar um carro e eu não vou ser preso. Na minha época que eu queria uma balinha, um chocolatinho, né? E eu olhava para o meu pai e dizia, hoje não. E ai de mim se quisesse botar no bolso. Sem pagar.
Porque o meu pai me ensinou a não roubar. Eu me lembro quando eu estava para fazer vestibular e tudo mais, e a minha falecida avó Teresa dizia: Guto, independente do que tu escolher para ser, seja um gari, seja alguém que trabalhe limpando e catando lixo público, ou um doutor, ou um médico, ou um empresário, independente disso, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa boa. Porque o que faz o caráter das pessoas não é dinheiro, não é o que elas têm, é o que elas são. Só que quando o meu caráter é ruim, eu vou fazer o que tiver a fazer para ter boa reputação. Quando nós éramos pastores em Curitiba, nós fizemos um curso de casais com os casais. No dia da formatura, o casal que nos auxiliou e liderou o grupo não apareceu para a formatura. E aí a pastora, para variar, tivemos que fazer um improviso, e no final sempre dá tudo certo. Mas eu fui atrás deles, e só fui achar eles no outro dia, porque eu fui lá na casa deles. Quase não me receberam. Quando abriu a porta, a mulher estava com o olho roxo, o braço roxo, porque o marido tinha sentado o pau nela. Eu falei: que loucura é essa? Vocês estavam ministrando os casais e tu tá batendo a tua mulher dentro da tua casa? Não estou entendendo. Vocês falam uma coisa e fazem outra? E hoje está assim, gente. Então, Jesus deixa claro aqui: observem o que eles fazem. Não é o que as pessoas falam, não é a reputação, é o que elas são para fazer. E Deus quer gerar em nós esse caráter que é o próprio caráter de Cristo. Provérbios 22, 1. Bota na NTLH, René. Achei melhor. Ó. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não está dizendo que o dinheiro é ruim. Mas é melhor ter caráter do que ter grana. Porque tem gente que tem grana, mas não tem caráter. A gente viu agora na tragédia lá com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, quanta gente que se aproveitou da necessidade das pessoas, das famílias, pagou de bonitão e bonitona, arrecadou dinheiro, mas botou no bolso. Não sei como é que esses caras conseguem dormir. De botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Eu não conseguiria. Isso é mau caráter. Mas não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado por Deus, gente. Pastor Guto, é possível a transformação do caráter de uma pessoa, porque se uma fruta não cai longe do pé, de repente ela já vem de uma família já complicada. Como é que para ela é normal mentir, para ela é normal fraudar, para ela é normal meter um 7-1 e por aí vai. Como é que ela vai mudar isso depois que ela vem para a igreja? Eu creio que é possível. Por isso que é necessário que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3:3. É necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como, gente. Ele vai continuar mentindo, vai continuar roubando, vai continuar adulterando, vai continuar desculpa a expressão, na sacanagem. Sabe aquele marido que já traiu 3 vezes, a mulher perdoa as 3 vezes, agora ele diz: eu não vou mais trair. Prepara, porque ele vai continuar metendo chifre na mulher.
Agora, a partir do momento que há o novo nascimento, há esperança. Jesus disse para Nicodemos, João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma coisa é nós nascermos da carne, biologicamente, dos nossos pais. Outra coisa é nós nascermos espiritualmente de Deus. E para isso nós precisamos ouvir e crer e receber a salvação por meio de Cristo Jesus, aonde Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si na cruz as nossas maldições, para que através da sua morte e ressurreição nós nos tornássemos filhos de Deus. E aí sim temos o nosso caráter transformado. Porque o próprio Jesus fala aqui no Sermão da Montanha, depois se você quiser ler lá Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, até o 8, quando ele desce do monte e cura o leproso, você vai ver ele trazendo princípios e valores do reino dos céus. E ele diz lá, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ah, não gostava de trabalhar, aceitei a Cristo. É o melhor trabalhador da empresa agora. Porque a transformação da água para vinho, ela só é possível por meio da palavra de Cristo. Lembram que Jesus falou? Se a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão poder pedir o que quiser e vos será feito. Agora, se eu não tenho nem palavra de Jesus, como é que eu vou ter um bom caráter? Aliás, pode até ter, mas não de Cristo. Porque eu conheço pessoas que são crentes e que são mau caráter. E eu conheço gente que não é crente e que é bom caráter. Agora, caráter de Cristo, só quem nasceu de novo. Não sei se eu estou me fazendo entender. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em quem? Em Cristo, a videira, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É por isso que as pessoas que não nasceram de novo, às vezes têm resistência com o ex-presidiário que aceitou a Cristo lá dentro da cadeia. Ah, isso aí é vagabundo, tá metendo um 7-1, agora todo mundo é crente para ficar bonitinho e papapá. Mas eu creio que tem gente lá dentro que se converte de verdade. Sai de lá uma nova criatura. Não vai mais roubar, não vai mais matar, não vai mais ir para o mundo do crime. O próprio crime organizado, eles só absolvem aqueles que falam, eu não quero mais o mundo do crime, eu servi vocês até agora, mas agora eu nasci de novo, agora eu sou crente, estou na igreja. Beleza, então tu vai ficar lá, porque se nós descobrir que tu não está mais na igreja, tu vai para a vala. E funciona. Porque lá funciona. Então eles respeitam as pessoas que nascem de novo. For estar na igreja, beleza, continua lá. Porque se nós estiver aí na rua, nós vamos conversar contigo de perto. Então, essa transformação de caráter, ela ocorre pelo novo nascimento em Cristo Jesus. E a busca de Deus não é só para a gente ser salvo, mas é para nós nos tornarmos assim como o próprio Cristo. Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. O que é primogênito? O primeiro, o mais velho, entre muitos irmãos.
Então Deus está buscando e aprimorando o caráter do Filho dele nas nossas vidas. Eu anotei na mensagem aqui também, que eu gostei da versão da mensagem, esse mesmo versículo de Romanos 8, 29, diz assim, ó: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Lindo, né? Vou repetir. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões. Caráter é padrão. Diga comigo, caráter é padrão. Os mesmos padrões da vida do Filho. Tem gente que acha que a vida do cristão ela é passiva. Não. A vida do cristão é proativa. A gente vai estar vendo durante o decorrer do mês que Paulo diz assim, ó: não façam o mal, mas retribuam o mal com bem. Então, se fosse para ser passivo, era apenas não fazer o mal. Mas ele diz, não é suficiente tu não fazer, retribuir o mal. Eu quero que você retribua o mal deles com o bem. Uau! Aí tem que ter caráter de Cristo. Porque senão vira religião. E a religião muitas vezes vai doutrinar as pessoas para odiar. Porque você pensa diferente de mim. Então você não merece viver. As maiores guerras da humanidade até hoje foram provocadas com fundo e base em religião. Mas se nós voltarmos para o texto base de João 15, Jesus deixa claro que o fundamento do caráter de Deus é o amor. Independente se o cara é flamenguista, se é vascaíno, se é fluminense, se é gremista, se é colorado, se é havaiano, se é figueirense. Independente se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. O padrão do caráter de Deus, revelado e exemplificado na própria pessoa de Jesus, é o amor. Os discípulos, muitas vezes, quando ouviram falar, ele falar do Pai, aí, Jesus, não leva a mal não, mas o Senhor pode mostrar o Pai para nós, o Senhor fala tanto dele. Eu falo, vocês não entenderam ainda? Quem vê o Filho vê o Pai. Eu só estou falando para vocês aquilo que eu vi, o que eu vivo, porque nós somos um. E para encerrar hoje, que hoje é só a introdução, o nosso desafio é grande durante o mês. Que silêncio, estou escutando até o meu tecladista que sumiu, acho que Jesus arrebatou, rapaz, ele deixou numa nota só, que a nota está tocando sozinha, que loucura, hein? Isso é inteligência artificial? É o quê? Inteligência goiana. Imagina se eu meter um bagulho desse e deixar um holograma, é isso? Essas coisas tecnológicas são muito ruins. Um holograma aqui de um grisalho barba branca aqui para você. Mas será que ele foi arrebatado mesmo e ficou nós? Tá lá embaixo tomando tererê, né? Ah, tá ali, ó. Ai, tá com a noiva, vai casar em novembro. De bobinho ele só tem a cara só. Voltando à mensagem para concluir. Quando é que nós estava? Me ajuda, Rafa. Tinha um versículo para finalizar aqui, gente. Eu falei para você, mas não disse o versículo, né?
Os padrões do caráter. Estava aqui, o versículo veio e fugiu. E agora? Quando o pessoal do louvor vai vindo, quem sabe o versículo volta para finalizar. Quem deseja viver esse caráter de Cristo sobre a sua vida? Amém. É um grande desafio para nós, gente, porque ao mesmo tempo que a gente vai ter que desconstruir algumas coisas, a gente vai ter que ter o esforço e a fé para permitir Deus construir as do céu dentro de nós. Isso tem uma coisa que Deus não faz, é pegar ninguém à força. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então ninguém vai frutificar em Cristo na carne. Na carne a gente não vai amar, na carne a gente não vai perdoar, na carne a gente não tem como. Mas Paulo fala em Gálatas 5 que no espírito a gente vai amar, a gente vai perdoar, a gente vai ter fé, a gente vai ter domínio próprio, a gente vai ter mansidão, a gente vai ter bondade, a gente vai ter benignidade, a gente vai ter temperança, porque quem anda e vive pelo Espírito Santo não vive debaixo da religião. E como disse Paulo, ele não estava preocupado com a reputação dele, porque ele, na humildade dele, disse: olha, eu sou o menor dos apóstolos, mas Deus o havia levantado como o maior deles, né? Mas ele não estava nem aí para reputação, porque ele já havia recebido o próprio caráter de Cristo. Um homem extremamente religioso, violento, vingativo, ele tinha prazer em matar cristão, botar na cadeia. E Jesus pegou ele no caminho para Damasco e disse: tu vai ver como é bom sofrer pelo meu nome. E se você ler a carta que ele escreve aos Filipenses, ele está preso na cadeia, na prisão, e ele disse: olha, tendes por motivo de alegria o estarem em Cristo. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, a carta que ele mais falou para o povo de Deus se alegrar, ele estava na prisão, preso, por pregar o Evangelho, por ser perseguido e odiado, assim como um dia ele odiou e perseguiu. Mas agora o caráter dele havia sido transformado. Por isso que há um versículo que diz assim: filho meu, dá-me hoje o teu coração. Às vezes as pessoas têm resistência de vir na igreja porque acham que o pastor vai pedir o dinheiro dela. O crente só quer dinheiro. Eu não quero o teu dinheiro, não preciso do teu dinheiro. Agora Deus quer o teu coração, para que você se torne a imagem e semelhança do Filho de Deus. Para que você possa ouvir o testemunho das pessoas. E eu nunca me esqueço, quando eu era novo convertido, a minha avó, a mesma que me ensinou a ter valor, princípio, família, ela disse: Guto, tu acha que eu não vejo o brilho que está no teu olho? Eu vejo o brilho que está no teu olho. Eu falei: mas que brilho é esse? Eu fui para o espelho, eu com 17, 18 anos, eu fui no espelho ver que brilho era esse. E aí eu fui entender que não era eu com os meus olhos azuis, parecido com o Brad Pitt, mas era o brilho de Jesus Cristo no meu coração. E que as pessoas possam olhar para você e ver esse brilho de Jesus. Quando nós somos pastores em Balneário Camboriú, nós cuidamos de algumas outras famílias lá e tinha um irmão que sempre teve problema com droga. Ele ficava um tempo bom e daqui a pouco ele tinha uma recaída. Ele já sabia até a época, a estação que ele ia recair, então ele já deixava lá, ele se injetava. E ele conhecia tudo que era boca, biqueira. E uma vez ele disse: pastor, eu sei diferenciar quem tem caráter bom e quem não tem. Eu olho para você, eu sei que o senhor é uma pessoa boa. O senhor deixou a praia de Floripa lá e veio cuidar de pessoas aqui em Balneário, em Itajaí.
E eu sei que tu não é um mau caráter. Eu sei que o que tu prega é a verdade do Evangelho. Obrigado por estar aqui cuidando de mim e da minha. E hoje, até hoje a gente conversa, até hoje. Se eu for em Balneário, eu vou lá na casa dele, tomo café. Ele continua com a mesma luta. Às vezes está bem, daqui a pouco ele... Daqui a pouco está bem. Daqui a pouco... Já há anos nessa batalha contra as drogas. Isso tem algo que a droga faz, gente, é corromper a vida das pessoas. Elas começam a mentir, começam a enganar, começam a roubar para manter o vício, a escravidão. E aí você vê como elas se tornam deformadas daquilo que é a imagem e semelhança do Filho de Deus. Mas que eu e você possamos transmitir ao maior número de amigos e familiares possíveis o caráter de Cristo, para que elas possam ter essa fé que você tem, essa esperança que você tem, para que a vida delas também possa haver o renascimento, o nascer novamente, mas não da carne, mas do Espírito, para que Deus dê a elas um novo coração, aonde o fundamento e a base da vida delas será movidas pelo amor do Pai. Amém? Fecha os teus olhos. Deus nos trouxe nesta manhã aqui na Ohana, não para apontar os nossos erros, não para apontar os nossos defeitos, porque você sabe quais são as tuas limitações, você sabe quais são as tuas dificuldades. E por mais que a gente até se preocupe com a reputação, eu quero te dizer que Deus não está preocupado com a tua reputação. Deus está preocupado com o teu coração, com o teu caráter. Que mais do que ter, para Deus o que importa é você ser a imagem e semelhança de Jesus. Obrigado, Senhor. Voltou o versículo, Filipenses 2:5. Pode abrir o olho de novo para nós só ler aqui, a gente vai orar. Intercessão funciona, viu? O pessoal ficou, Jesus, lembra o pastor do versículo que tem que dar para nós até o final. E o versículo veio. Tende em vós o mesmo sentimento. Outra versão vai dizer, tende em vós as mesmas atitudes. Outra versão vai dizer, tende em vós o mesmo pensamento, que houve também em Cristo Jesus. Tenhamos o mesmo caráter de Cristo. Por isso que a gente é cristão. Cristão é pequenos cristos. E se a gente levar Cristo para dentro da nossa casa, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente de lazer, para o nosso ambiente de praia, de praça, seja onde for, nós estaremos trazendo o reino dos céus para a terra. E haverá transformação. Mas isso, primeiramente, precisa ocorrer dentro de nós, dentro do nosso coração. Você pode até dizer para Deus e usar de desculpa e de muleta, Senhor, mas eu não tive família. Eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu não tive pai. Mas você nasceu de novo, e mesmo que teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais te rejeitará. Cristo, Ele tem essa vida nova para você. Uma vida de caráter, de princípios, de valores. Paulo disse, olha, eu não estou preocupado em agradar a homens, eu quero agradar a Deus.